Olá a todos, sejam bem-vindos à aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, do 8º ano. E vamos ver o conteúdo da aula. Aula 43. O título é Qual o segredo do trapézio? O objeto de conhecimento é a congruência de triângulos e demonstrações de propriedade de quadriláteros. E nós vamos ver essa demonstração utilizando a congruência e semelhança de triângulos. Então vamos à aula. Vamos ver o que são os quadriláteros. Então, sejam A, B, C e D 4 pontos de um mesmo plano, como vocês estão vendo aí, todos esses pontos distintos e 3 não colineares, ou seja, 3 desses pontos não devem pertencer à mesma reta. Quando a gente reúne os 4 segmentos, que vai do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C, do ponto C até o ponto D e do ponto D até o ponto A reunião desses segmentos a gente chama de quadrilátero. O quadrilátero é um polígono simples de 4 lados. Nós temos os lados AB, BC, CD e DA que unem para formar esse quadrilátero. Nós também temos os seus ângulos internos. Temos aí os ângulos ABC, BCD, CDA e DAB. E o quadrilátero também apresenta 2 diagonais, que são os segmentos que vão do vértice A até o vértice C e também o segmento que vai do vértice B até o vértice D. Temos novamente aí o nosso quadrilátero com seus ângulos internos e suas diagonais. E vejam que um quadrilátero convexo qualquer, ele vai possuir essas 2 diagonais e seus 4 ângulos internos. E a relação entre esses seus ângulos internos é que a soma de todos os 4 ângulos é igual a 360 graus. Vamos ver quais são os quadriláteros notáveis, que são o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango e o quadrado. Nós vamos trabalhar com o trapézio. Temos aí o trapézio, que é esse quadrilátero plano convexo, e ele só vai ser um trapézio se e somente se ele possuir 2 lados paralelos. Como é que a gente faz para saber se esse quadrilátero tem os 2 lados paralelos? A gente traça aqui, ó, vejam que temos 2 retas paralelas que passam pelas 2 bases do trapézio, então a gente identifica aí os seus lados, as suas bases que são paralelas. E o trapézio apresenta essa informação interessante aqui para a gente. Vejam os ângulos internos A e D e os ângulos internos B e C. Quando a gente soma o ângulo A com o ângulo D, essa soma tem o mesmo valor que a soma do ângulo B com o ângulo C. E essa soma ela é igual a 180 graus, ou seja, quando a gente tem o valor de um desses ângulos, a gente consegue descobrir o valor do outro através dessa soma, que é igual a 180 graus. Nós temos um tipo de trapézio que é o trapézio isósceles, o que significa, além dele ter as 2 bases paralelas, que são as bases AB e DC, ele também tem os lados AD e BC congruentes, ou seja, os segmentos que vão do ponto A até o ponto D e do ponto B até o ponto C, eles possuem a mesma medida. E o que a gente vai fazer com esse trapézio isósceles? A gente vai provar que o ângulo D é congruente ao ângulo C, ou seja, a medida dos ângulos D e C são iguais. Quando a gente traça essa reta perpendicular, aí partindo do ponto A até o ponto E, vejam que nós formamos aí um ângulo de 90 graus e a mesma reta a gente traça ali do ponto B até o ponto F também, formando um ângulo de 90 graus, por isso são retas perpendiculares. A gente vê que elas são congruentes, elas possuem a mesma medida. Como é que a gente sabe disso? Porque o segmento AB é paralelo ao segmento DC, ou seja, a distância do segmento AB
até o segmento DC sempre é a mesma. Então, a gente conclui que a reta AE é congruente à reta BF. E com isso, a gente vê que os triângulos retângulos formados são congruentes, ou seja, os triângulos retângulos formados, eles têm a mesma medida. Vejam, AE é igual a BF, DE é igual a FC e AD é igual a BC, como a gente já viu que o trapézio isósceles apresenta aqueles segmentos AD e BC com medidas congruentes. E com isso a gente consegue provar que o ângulo D é congruente ao ângulo C, que esses dois ângulos eles possuem a mesma medida. E vendo esse trapézio isósceles, a gente consegue ver também as suas diagonais. Temos aí a diagonal que vai do vértice A até o vértice C e a diagonal que vai do vértice D ao vértice B. E a gente vai provar, por congruência de triângulos, que essas duas diagonais também são congruentes. Voltando ao nosso trapézio isósceles. Vejam só, os segmentos A e D e os segmentos B e C, que são congruentes. Agora observe o triângulo ADC, que está aí em destaque, e também o triângulo BCD, que a gente está destacando agora. Se a gente sobrepor um triângulo ao outro, como vocês vão ver, o que acontece? Olha aí, vamos virar agora o triângulo, a gente consegue provar que eles são o quê? Que eles são congruentes. Veja que o triângulo BCD, ele cabe exatamente no triângulo ADC, com os seus lados congruentes. O ângulo AD congruente ao lado BC. O lado DC é o mesmo lado que tem os dois triângulos, é o lado que tem em comum. E o que a gente consegue observar? A diagonal que vai de A até C tem a mesma medida que a diagonal que vai de D até B. Vejam que quando a gente virou o triângulo, a diagonal que correspondia ao segmento que vai do ponto D até o ponto B, ela coube exatamente no segmento que vai do ponto A até o ponto C, provando assim que as duas diagonais do trapézio isósceles são congruentes. Isso só vai valer para o trapézio isósceles. Qual é a característica principal do trapézio isósceles, além dele já ter as duas bases paralelas? Lembrando, as bases paralelas são os segmentos AB e os segmentos DC, e os lados AD e BC, eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Então, toda vez que vocês ouvirem que alguma coisa é congruente, o segmento é congruente, o ângulo é congruente, a figura é congruente, significa que essa figura, esse lado, esse ângulo, esse segmento, eles sempre vão ter a mesma medida. E no trapézio isósceles não é diferente. Na verdade, é bem simples da gente entender que ele possui a mesma medida quando a gente compara os seus dois lados, os seus segmentos laterais, AD e BC, e as suas diagonais também. As diagonais que vão do ponto A até o ponto C e do ponto D até o ponto B. E com isso, a gente também pode provar outras coisas, que o ângulo interno A também é congruente ao ângulo interno B, assim como a gente provou que o ângulo interno D é congruente ao ângulo interno C, a gente consegue fazer essas demonstrações utilizando o trapézio isósceles e fazendo essas relações geométricas. Agora a gente vai para o nosso aplicando. E temos aí a questão do aplicando. Se o trapézio ABCD é isósceles de base AB e CD, determine o ângulo A. E nós temos 4 alternativas: letra A, 65 graus, letra B, 115 graus, letra C, 105 graus ou letra D, 125 graus. Nós encontramos a resposta, que é igual a 115 graus, alternativa B.
Agora a gente vai ver como que a gente chegou nessa resposta. Temos aí o trapézio ABCD. Vejam que a gente tem aí as medidas dos ângulos D e C. E lembrem que os ângulos D e C num trapézio isósceles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Se a medida D é 2x menos 15 e a medida C é igual a x mais 25, significa que essas duas medidas são iguais. Então, a gente vai igualar essas duas expressões, 2x menos 15 igual a x mais 25. Aí, a gente vai isolar o x que está no segundo membro vai passar para o primeiro membro negativo e a gente vai ter 2x menos x igual a 25, o 15 que era negativo passa para o segundo membro positivo. Então, vamos ter 25 mais 15. 2x menos x dá x, que já vai nos dar a resposta, que é a soma de 25 mais 15, que é igual a 40 graus. Mas esse é o valor de x, ainda não é a resposta que a gente está procurando. Então, a gente vai pegar esse valor de x e substituir ali na equação que corresponde ao ângulo D, que é 2x menos 15. Substituindo o x que a gente encontrou por 40, nós vamos ter 2 vezes 40 menos 15, que é igual a 80 menos 15, que é igual a 65 graus. Que também ainda não é o que a gente está procurando. 65 graus é o valor do ângulo D. A questão estava pedindo o valor do ângulo A. E o que a gente faz para encontrar o valor do ângulo A? Aí a gente lembra que a soma do ângulo A com o ângulo D é igual a 180 graus. Então, agora que a gente tem o valor do ângulo D, que é 65 graus, a gente só substitui nessa equação. Aí vai ficar A mais 65 igual a 180. O 65, que era positivo, passa para o segundo membro negativo. Então, nós vamos ter A igual a 180 menos 65. A é igual a 115 graus, que é a alternativa correta que a gente encontrou. Letra B, descobrimos o valor do ângulo A desse trapézio isósceles. Agora, nós vamos para as considerações finais. E o quadrilátero notável que a gente escolheu estudar foi o trapézio. A gente aprendeu que congruente significa a mesma medida. Isso vale tanto para segmentos, quanto para ângulos, quanto para figuras geométricas. Se são congruentes, significa que possuem a mesma medida. A gente viu também que o quadrilátero é um polígono convexo que possui 4 lados, que é o caso do trapézio, possui 4 lados, e nós vimos o trapézio isósceles, que ele apresenta os seus lados iguais, ele apresenta os seus lados congruentes, possuem a mesma medida. A gente viu também que no trapézio, assim como qualquer outro quadrilátero, a soma dos seus ângulos internos, a soma dos 4 ângulos internos, é igual a 360 graus. E a gente viu também que o trapézio, independente dele ser isósceles, ele apresenta 2 lados paralelos, 2 segmentos que são paralelos. Eles possuem o quê? Quando a gente traça retas paralelas, a gente vê que a distância entre essas duas retas, entre esses 2 segmentos, se mantém. Então, a gente aprendeu aí sobre o trapézio, em especial o trapézio isósceles, que a gente conseguiu provar que os seus ângulos AB e DC são congruentes. Nós provamos também que as suas diagonais, que vai do ponto A até o ponto C e do ponto C até o ponto B, também são congruentes. E assim a gente finaliza a aula sobre trapézio. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e também de seguir o @ContraturnoDigital. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais!